Olá! Hoje nós vamos para a 11ª aula de Pilates para você fazer na sua casa. Antes de iniciar a aula de hoje, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe e curta esse vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas que têm interesse em fazer aulas de Pilates. Para a aula de hoje, separe um bastão, uma toalha para a gente fazer um rolinho, então já deixe preparado esse rolinho, e também uma cadeira. Vamos começar? Bom, agora nós vamos começar a aula em pé, tá? O Heitor vai usar o bastão, então ele vai ficar de frente, braço estendido, vai fazer o alongamento. Então ele vai descer alongando, solta a cabeça, volta subindo devagar e leva o bastão lá no alto, sempre finalizando e olhando para frente. Na hora de descer, então primeiro ele faz queixo em direção ao peito, mobiliza toda a coluna, contrai o abdômen para subir e ajudar na estabilidade do tronco, tá? Então são 10 movimentos e aí nós vamos para o próximo. Sempre olhando para frente, puxa o ar, solta e desce. Desce sem flexionar os joelhos, tá? Então, sempre com o joelho estendido. E aí você desce até onde você consegue, sem essa flexão do joelho. Então, você vai sentir bastante o alongamento posterior da coxa. E o bastão ajuda no trabalho do alinhamento postural. Vocês vão continuar em pé. Heitor, fica ajoelhado só para eles poderem ver melhor o movimento. Ou aqui mesmo, só para eles poderem ver melhor o movimento do seu braço. Então o bastão vai ficar lá no alto e o Heitor vai levar atrás da cervical e retorna estendendo. Vocês vão ficar em pé mesmo, tá? Aqui o Heitor só ajoelhou para conseguir mostrar melhor para vocês. Então contrai o abdômen, não deixa a coluna a lombar jogar aqui para frente o seu tronco, tá? Sempre tentando olhar para frente. Então é um trabalho que vai fazer mobilidade da escápula e também vai fazer um alongamento do peitoral e mobilidade do ombro. Então muita gente que não tem uma boa mobilidade tem uma tendência a jogar a cervical para frente para poder executar o movimento. Então preste atenção, faça até a sua amplitude. Se você não consegue descer tudo, pode descer menos, não tem problema nenhum. Pode ficar em pé e torcer de frente para eles. Agora a gente vai fazer a rotação do tronco. Então, segurando o bastão na linha do ombro, vocês vão girar e retornar ao centro. Faz tudo para o mesmo lado, tá? Aí vocês vão fazer 6 movimentos de um lado e depois 6 do outro. Então, o que acontece? A cabeça acompanha o movimento do braço, tá? O braço sempre na altura do ombro, não deixa nem muito para baixo, nem muito para cima. E aqui vocês têm que ter uma estabilidade da musculatura abdominal para vocês conseguirem fazer essa rotação do tronco, ok? Fez 6 para cada lado, aí nós vamos para o próximo do aquecimento. Agora a gente vai usar aqui um calço só para vocês poderem ver melhor os pés do Heitor. Então, agora o que o Heitor vai fazer? Ele vai fazer o trabalho da ponta do pé junto com a subida no bastão. Então, quando subir o bastão, faz pontinha do pé. O que vocês vão fazer para ajudar a estabilizar, ajudar no equilíbrio? Contrai esse abdômen, não deixa a lordose aumentar e contrai o glúteo também, que ajuda a estabilizar o movimento, tá? E aí, toda vez que eu faço a ponta do pé, o bastão vai lá para o alto. Ok? Contraiu o abdômen, voltou. Isso. Pode fazer 10 vezes. Pode deitar de barriga para cima, Heitor. O Heitor vai ficar com as duas pernas na cadeirinha. E aí ele vai estender essas duas pernas e retornar na cadeirinha. São 10 repetições, tá?
Então vai puxar o ar na posição inicial, soltar o ar e estender. A lombar não pode perder contato com o solo, onde você está fazendo. Os ombros do Heitor aqui, repare que ele não deixou tenso para cima. Então as escápulas, os ombros estão alinhados, apoiados, e aqui a mão, vocês têm que imaginar que tem alguém puxando vocês lá para frente. Então isso ajuda você a manter um alinhamento postural. Cervical, apoia sempre o meio da cabeça, então não deixa nem o queixo apontado para o teto, nem ele encaixado muito para baixo. Então preserve a curvatura da sua cervical, tá? Agora o Heitor vai fazer, vocês vão pegar a cadeira para deixar os dois calcanhares apoiados, mais próximo do meio para frente. E nós vamos fazer a elevação do quadril. Então o Heitor vai subir e descer devagar, tá? Então solta o ar, subiu, desceu devagarzinho, mobilizando toda a coluna. Quando vocês terminarem as 10 repetições, não mude a posição, tá? Que vai ter uma variação esse exercício. O que é importante, como vocês vão estar fazendo com a cadeira, deixa ela encostada em algum objeto para vocês não empurrarem para frente e acontecer algum tipo de acidente, tá bom? Outra coisa, se você tiver a bola na sua casa, no caso você não deixa o calcanhar apoiado, e sim o pé inteiro sobre a bola, tá bom? Terminou? Não? Agora, o Heitor vai fazer uma variação desse movimento. Ele vai subir o quadril com os dois calcanhares apoiados e vai estender uma perna. Isso, volta e desce o quadril. Só deixa o calcanhar um pouquinho para frente. Isso, Heitor. Então, a mesma coisa. Então, subiu, sustentou, estendeu a perna e volta. Cuidado para o quadril não girar na hora que você estender a perna. Vão ser 5 movimentos para cada lado, tá? Então, pode fazer alternando as pernas, não tem problema. Se você estiver fazendo esse movimento na sua casa com a bola, aí nesse caso, apoia o pé inteiro, mesma coisa, estabiliza e tira uma perna. A bola, como ela é mais instável, existe um recrutamento maior da musculatura. Agora, no caso da cadeira, principalmente para esse, não faça se a cadeira não estiver encostada na parede, em algum outro objeto, para você não empurrar ela para frente e você escorregar, ok? Desce devagar, mobiliza a coluna. Terminou? Pode levantar devagar. Na verdade, você vai virar de barriga para baixo e a gente vai fazer uma prancha com o braço estendido. Essa não tem nenhuma variação, tá? A gente só vai marcar o tempo, vão ser 20 segundos. Quando estiver pronto, pode ir, Heitor. Isso. Então, reparem. Cervical alinhada, as escápulas do Heitor está encaixada, quadril dele está alinhado, joelhos estendidos e ponta dos pés apoiados. Então, essa é a posição ideal. Deu, Heitor? Descansa um pouquinho. A gente fez, então, uma prancha normal com o braço estendido. A próxima, o Heitor vai fazer uma variação. Então, o que ele vai fazer? O mesmo movimento que ele vai estar, só que ela vai ter uma dinâmica. Então, ele vai trazer o joelho na diagonal. Então, ele vai sair da posição que ele está alinhado, vai trazer joelho em direção ao ombro oposto e retorna. Isso e retorna. São 5 de cada lado. Puxa o ar e solta na hora que gira. Isso. Ó, reparem onde o joelho do Heitor vem. Aqui na diagonal. Então, ele tem uma leve rotação. A gente vai conseguir trabalhar os músculos oblíquos do tronco, do nosso abdômen, tá? Então, nós vamos fazer 5 de cada lado. E aí, ela fica como uma prancha dinâmica. Tudo bem, Heitor? Deita de barriga para cima novamente. Isso. O Heitor vai ficar na cadeirinha e vai deixar as mãos lá atrás da sua cabeça.
Então, lembra o primeiro exercício que nós estendemos o joelho e flexionamos. Agora o Heitor vai fazer a mesma coisa, só que ele vai subir o tronco e retorna na cadeirinha. Quando ele descer, a cabeça apoia, tá? E quando ele subir o tronco, a cervical dele vai em direção ao meio da coxa dele. Então, são 10 movimentos. Puxa o ar, solto. Isso. 10 vezes. Feito, Heitor. Vai um pouquinho mais para baixo, por favor. Para lá. Isso. Ok. Segura aqui o bastão. Dá para estender aqui atrás? Dá. Então, agora a gente vai fazer uma ponte. A ponte normal, então com o pé apoiado no chão. E aí, quando o Heitor fazer elevação do quadril, o bastão vai lá para trás e retorna. E aí desce o quadril, tá? Então, soltou o ar, subiu, bastão lá para trás, cotovelo estendido, punho alinhado, mobiliza a coluna. Fecha um pouquinho mais os pés, Heitor, aproxima mais. Então, ó, aqui entre os joelhos do Heitor tem uma mão, a minha mão aberta. Então, reparem que assim, ó, o joelho não pode ficar muito afastado nem fechado. Então, tem que manter sempre a distância aqui da sua mão entre os dois joelhos, ok? Isso. Puxa o ar, soltou, subiu. São somente 10 repetições, tá? Vem só um pouquinho mais para baixo, Heitor, que você vai, só para não bater lá em cima. Aí você vai fazer o mesmo movimento do braço, só que agora ele vai se sustentar na prancha, na ponte. Então ele vai ficar com o quadril elevado, vai só levar o braço para trás e retorna. Puxa o ar aqui, solta lá atrás. Puxou o ar, soltou. 10 movimentos, então o braço vai estar trabalhando a mobilidade do ombro, tá? E cintura escapular. E aqui eu tô fazendo o quê, ó? Força, ativando o glúteo, ativando o posterior para sustentar o quadril aqui elevado, tá? Puxa o ar e solta. Beleza. Vai deitar de barriga para baixo. Então, a gente vai fazer a extensão lombar alternando braço com perna contrária, tá? Então, os dois braços estendidos lá na frente, as duas pernas esticadinhas, o Heitor vai subir. Braço esquerdo com perna direita, braço direito com perna esquerda. Esse você pode fazer tudo do mesmo lado ou, se você preferir, pode estar alternando, tá? Vamos fazer 10 movimentos de cada lado. Cervical não fica olhando para frente, para você não ter esse movimento de flexão, tá? E extensão. Então, sempre neutra. Olha aqui a cervical do Heitor como tá. Olha a minha mão. Ela permanece alinhada com o restante da coluna dele, tá? O glúteo, ele tem que estar igual uma pedra. Não pode deixar ele descontrair. Tem que estar bem firme, porque ele vai ajudar a estabilizar essa região da sua lombar. Agora, Heitor, a gente vai usar o bastão. Então, se você puder ir mais para baixo, por favor. Vai ser o segundo de extensão lombar. Então, quando o Heitor subir o tronco, o braço vai vir aqui na frente, no seu peitoral. E aí volta e estende lá na frente novamente. Mesma coisa, ele vai subir um pouco mais o tronco, mas ó, a cervical dele não desalinha, tá bom? Então, ele não tá olhando lá para frente. Contrai o glúteo, solta o ar, são 10 movimentos e retorna. Isso. Puxou o ar, soltou. Terminou, Heitor? Agora você vai deitar de lado. A gente vai fazer um movimento de abdução. Então,
Pernas bem esticadinhas, dê um apoio para a cabeça. Esse braço da frente, ele ajuda a dar estabilidade aqui para a coluna. Então, precisa alinhar um pouquinho mais para frente aqui, ó. Isso, aí. Estica os dois joelhinhos. E aí, só a perna de cima que vai subir e retorna. Vocês repararam que eu fiz uma correção no Heitor. Então, quando você está deitado de lado, em nenhum momento você pode ter uma torção, uma rotação do tronco. Então, imagina como se eu estivesse em pé. Eu estou deitada, então eu tenho que estar com apoio aqui da lateral do meu corpo alinhado, tá? Vocês vão apoiar aí no chão bem essa região aqui, ó. A região aqui lateral do seu quadril. E ela que ajuda a estabilizar para você não ficar rodando o tronco. Isso, contrai o abdômen, puxa o ar e solta. Tudo bem? Agora você vai ficar em pé aqui em cima. Então, vocês vão levantar. O Heitor vai fazer primeiro 10 movimentos de agachamento convencional. Se você tiver dificuldade de fazer o agachamento, Heitor, eu vou pedir para você fazer 5 de lado e 5 de frente para eles, tá? Se você tiver dificuldade de fazer o agachamento sem um ponto de suporte, utilize a cadeira, tá? Então, a cadeira vai auxiliar você no movimento. Então, aqui o Heitor está sempre olhando para frente. Então, ó, vejam aqui, a distância do joelho dele está alinhado com o quadril. O joelho dele não fecha durante o movimento, não roda também para fora. Então, ele está acompanhando o movimento e sempre jogando o bumbum lá para trás, tá bom? Heitor, agora você vai descer e eu vou marcar 20 segundos. Então, agora a gente vai fazer ele de uma forma isométrica. Pode ir. Então, ó, trabalha a respiração. Se você estiver usando a cadeira como referência, então você vai quase sentar nela, tá? Não pode sentar. Então, você chega bem próximo e sustenta. Se você não aguentar os 20 segundos, pode levantar antes, não tem problema, tá bom? Força, Heitor, tá acabando. Deu. Ok, agora o último, com o agachamento. Quando você agachar, você vai subir o bastão. Pra cima? É. Pode fazer aqui embaixo, por favor. Isso. Então, são 10 movimentos também. Puxa o ar e solta. Contrai o abdômen. Sempre jogando o glúteo lá para trás, tá? O bumbum lá para trás, mesmo princípio do primeiro agachamento. Então, quadril alinhado com o joelho, sem deixar ele rodar, tá? Sem ter a rotação. Pode sentar, Heitor. De frente para cá, as pernas estendidas. Terminou o agachamento, a gente vai fazer um alongamento. Então, o Heitor vai segurar o bastão lá no alto, vai puxar o ar. Quando soltar, vai vir descendo e fazendo alongamento. Quando retornar, já é crescendo em direção ao teto, tá? Aqui o que é importante? Sempre ter esse alinhamento, tá? Da postura. Então, ó, o Heitor não vai empurrar minha mão para trás, ele vai crescer em direção ao teto, que é isso que a gente quer. Na hora que ele desce para fazer o alongamento, ó, ele relaxa os ombros e a cervical. E sem flexionar o joelhinho, joelho estendido, tá bom? Puxa o ar, soltou. Desceu. Cresce a postura em direção ao teto. Capricha, porque nós estamos finalizando a parte da aula. Isso. Terminou, Heitor? Deita de barriga para cima. Nós vamos fazer 3 exercícios para cervical. Então, lembra que eu falei lá no início da aula para vocês separarem um rolinho? Faz um rolinho com a toalha, tá? Então, ele tem que ficar com uma altura considerável.
E aí o Heitor vai fazer uma pressão. Então ele vai apertar a bolinha, põe um pouquinho mais para cima, Heitor, por favor. Ele vai apertar a bolinha, então vocês vão esmagar a toalha de vocês, segurar 2 segundos esmagando e relaxa. Então, nós vamos fazer 10 movimentos. Toda vez que você esmagar a toalha, segura 2 segundos e solta. O que vocês vão sentir? Fazer força aqui, ó, bem na cervical, tá? Então, a gente vai ajudar a estabilizar, fortalecer a musculatura em torno da sua região cervical. Aqui o Heitor, então, está com os joelhos flexionados, a coluna inteiramente apoiada, os braços, vejam aqui, eu vou fazer com ele, vocês têm que sentir essa questão em casa. Então, ó, como se alguém estivesse puxando os seus braços, assim, eu distancio meus ombros da minha orelha. Então, você não está usando o seu ombro de pregador, pelo contrário, então tem que afastar, tá bom? Terminou, Heitor? Aproveitando a mesma posição, então vocês vão, agora não é força, é movimento. Então o Heitor vai rolar, levando, não para cima, o queixo em direção ao teto e retorna à posição neutra. Põe um pouquinho. Isso. Então, ó, posição neutra, rolou, queixo em direção ao teto, retornou à posição inicial. São 10 movimentos. Mesma coisa aqui, ó, o restante do corpo não mexeu nada, está alinhado da mesma forma. Leva em direção ao teto, retorna. Isso. Deita de barriga para baixo, Heitor. A toalha de vocês vão ficar bem aqui, ó, bem no meio da testa de vocês. Se precisar, refaz o rolinho. Aqui, ó, os braços do Heitor para cima. Heitor, deixa como um W, só que aqui é a mesma coisa, ele não tá tenso, tá? Ó, ele deixa aqui, ó, posicionado os cotovelos para baixo. O que ele vai fazer? Apertar a bolinha, pressionar 2 segundos e relaxar. Quando relaxar, não é para olhar para frente e perder o contato da testa com a toalha, é só relaxar, tá? Então, aperta, segura 2 e solta. O que eu vou sentir? Fazer força na região anterior. Então, mesma coisa, a gente vai trabalhar estabilidade da musculatura da cervical. Então, esses exercícios, eles são muito bons, principalmente para alunos que tenham lesões na cervical e precisa trabalhar o fortalecimento dessa região, mas de uma forma estável e segura. Então, esses exercícios a gente consegue fazer com segurança e você consegue fazer isso na sua casa com uma toalha que já ajuda bastante. Terminou, Heitor? Vira de lado para levantar devagarzinho. Isso. Pode ficar em pé que a gente vai fazer o último exercício. Então, agora a gente vai trabalhar o alongamento sem o bastão. Então, se você quiser ficar de lado ou de frente, o que você achar melhor. Então, vai descer alongando e retorna. Solta bem a cabeça. Na hora de subir, contrai bem o abdômen e alinha a postura. Esse daqui, talvez o que você perceba do começo para o final da aula. A primeira vez que você fez, a sua musculatura estava mais rígida, mais tensa, seu alongamento não estava tão bom. Depois que a gente trabalhou durante a aula, mobilidade, fortalecimento, flexibilidade, o último exercício você já vai notar uma diferença. Então você vai perceber que a sua musculatura ela já está mais relaxada, você vai conseguir fazer um alongamento numa amplitude maior, sua mobilidade vai estar melhor e você já vai sentir que dói um pouquinho menos fazer esse tipo de alongamento comparado ao início da aula, ok? Terminou? Bom, é isso, pessoal. Encerramos a aula de hoje. Usamos todos os acessórios que você tem aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário. Se tiver alguma dúvida também. Tudo bem? Até a próxima!